Donald Trump, do Partido Republicano, declarou estado de emergência nos Estados Unidos para conseguir a verba para finalmente construir o seu muro ali na fronteira com o México. Mas isso vai dar bastante ruim, hein? Presta atenção, vai dar ruim. Fala galera, beleza? Vocês também estão legais, tranquilos de boa? Então tá, ó. Pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo Marcílio, e hoje estou aqui para falar para vocês um assunto super relevante, que é o fim do shutdown, né, nos Estados Unidos. Vamos tentar entender o que foi isso. E a declaração do estado de emergência por parte dos Estados Unidos, né, parte do Trump, e quais as consequências disso aí. Mas se você já gostou do tema do vídeo, galera, já peço para vocês, ó, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, dá o seu like aí, por favor. E também me segue nas outras redes sociais, principalmente no Instagram, onde eu sou muito mais ativo, posto notícias, geopolítica, atualidades e tal. Tá aqui pra vocês, ó, @RicardoMarcílio_. Combinados? Então tá. Estados Unidos, Donald Trump, declarou estado de emergência. Professor, mas o que é isso? Basicamente é o seguinte, ó. Eu sempre tento falar pra vocês, né, quem me acompanha aqui um pouco mais no canal, não tá vindo pela primeira vez, que a gente nunca pode esquecer que numa democracia que se preze, o poder executivo não é uma ditadura. Como assim, professor? O poder executivo, o presidente, ele não pode fazer o que ele bem entender, a hora que ele bem entender. Ele tem que seguir algumas regrinhas, e essas regrinhas são criadas pelo poder legislativo, que legisla, que criam as leis. A gente tem nos Estados Unidos hoje, né, a Câmara dos Deputados e o Senado, e na Câmara dos Deputados a maioria é do Partido Democrata, que é do partido de oposição ao Trump. E aí quando o Trump apresentou a proposta orçamentária dele, os democratas falaram, nem ferrando. Trump, você tá doidão. Você vai querer gastar 5,7 bilhões de dólares para construir um muro na fronteira? Isso é completamente desnecessário. E aí o Trump não abria mão, ele queria essa verba para construir, e os democratas também não abriam mão, eles não iam dar a verba. No final das contas, o Trump falou, vocês não querem? Então beleza. Ficou paralisado até o maior shutdown, a maior paralisação da história dos Estados Unidos. Servidores federais ficaram sem receber, uma série de problemas, tá? Mas no final das contas o Trump ele decidiu que ele ia abrir mão, ele não ia pegar a verba, só que daí, galera, dias depois ele declarou estado de emergência. O que seria declarar estado de emergência? Declarar estado de emergência não é nenhuma novidade na história dos Estados Unidos, tá? O Barack Obama, por exemplo, declarou 13 vezes durante os seus 8 anos de mandato. Quando você declara um estado de emergência, é uma maneira de você burlar o poder legislativo, é uma maneira de você criar uma regra sem a necessidade de passar por todo o processo da Câmara dos Deputados votar, depois do Senado votar. O Trump alegou o seguinte, o problema da fronteira é um problema de segurança nacional, então eu preciso da verba, mesmo sem autorização do Congresso, porque construir um muro é uma forma de garantir a segurança da população norte-americana. E aí, galera, nem vou entrar no mérito da questão, tá? Mas basicamente, o mundo hoje, né, cada vez mais construindo muros, a gente fala numa globalização tanto econômica, mas é contra a migração, a gente ainda tem aquele preconceito, né, que o imigrante vai trazer desemprego, quando na verdade as pesquisas comprovam que o imigrante em geral, galera, traz muito mais benefícios, principalmente a médio prazo, do que malefícios, tá? Mas enfim, o Trump decidiu construir o muro e ele é apoiado pelos republicanos por conta disso. Só que não é uma coisa simples assim não. Por quê? Porque os democratas já falaram que eles vão entrar na justiça contra isso. Aliás, vários estados americanos, principalmente aqueles que são liderados pelos democratas, que é a oposição ao Trump, já anunciaram também que vão entrar na justiça para impedir que esse estado de emergência que o Trump declarou realmente se confirme. E isso vai parar, obviamente, no Poder Judiciário. Ou seja, o Poder Judiciário que ele vai ter que julgar se realmente o Trump declarando estado de emergência é uma coisa legítima, ou se não existe algum risco para a segurança nacional com a entrada de imigrantes mexicanos, né? Ou seja, precisa gastar 5,7 bilhões para construir um muro ali na fronteira. Quando a gente fala do muro, galera, a gente não pode esquecer que o muro ele já existe. Aliás, quem construiu foi o Bill Clinton, construiu um trecho do muro. O Trump ele só quer aumentar o muro e fazer um que ele chama de muro inteligente, que na verdade ele não apresentou exatamente o que seria esse muro inteligente, tá? Mas para reduzir a entrada de braceiros desses trabalhadores ilegais mexicanos. Isso vai dar muito o que falar. Bem possivelmente, galera, o Poder Judiciário ele vai julgar contra o Trump, tá? E se ele julgar, depende muito do juiz que for pegar a causa, né? Depende muito. Mas, assim, está sendo visto pela mídia, como uma espécie, pela mídia norte-americana, como uma espécie de picuinha do presidente por não ter as suas contas aprovadas pelo Congresso, então ele passa por cima, alega uma emergência de risco nacional para conseguir a verba para construir o muro.
a opinião pública, em geral, está em favor dos democratas. Aliás, a popularidade do Trump nunca esteve tão baixa, hein? O Trump está perdendo bastante apoio popular. Se no começo as medidas que ele fez de reaquecimento da economia, corte de gastos públicos, redução dos impostos para empresários, deu bastante certo, a economia norte-americana melhorou bastante, o desemprego caiu, hoje a popularidade do Trump ela vem caindo cada vez mais. Depois do shutdown, depois da paralisação, então, nem se fala, tá bom? Mas é aguardar a cena dos próximos capítulos. Saibam que quem vai decidir agora se o muro vai ser ou não construído é o Poder Judiciário. Ou seja, galera, percebam como os três poderes, né, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, são bastante importantes. Em geral, no Brasil, a gente pensa muito no Poder Executivo em detrimento dos outros poderes. Hoje, no Brasil, né, a gente vive basicamente o Poder Judiciário legislando, executando leis. Hoje o Brasil é uma beleza, né? A democracia brasileira precisa amadurecer bastante ainda para ser uma democracia bem consolidada. Belezinha? Então tá, galera, se vocês curtiram o vídeo, já peço para vocês dar um like, se inscreve no canal e compartilha aí para quem gosta desse tipo de conteúdo. Belezinha? Beijo, abraço e tchau, galera. Falou!